não houvesse essa pessoa no teu lado nesse instante, inclusive a palestra você ouviria diferente. Se ela está bem presente, bem atenta, ela cria uma frequência que tu inclusive irá para um outro lugar junto com ela. Mas se ela está distraída e perdida, sinto muito, ela te puxa para um lugar se você está distraído. E se você está atento, você puxa para o teu lugar, aí você ajuda ela. Vocês já viram, não? Que às vezes a gente está bem sereno e calmo, de repente sentou do lado uma pessoa ansiosa, sem demora está junto, não? Mas na verdade, o que aconteceu? Distraído. Eu não percebi como está a pessoa. Mas sem demora, eu entro na mesma respiração dela, entro na mesma tristeza dela, entro no medo dela, no aborrecimento dela. E ainda mais, se ela já começou um papo negativo, até para não perder a amiga ou amigo, eu entro no papo negativo, daqui a um pouco estamos dois. Por isso, manda sempre para o teu trabalho a pessoa mais positiva de manhã, para que ela comece tudo bem. E que o mais difícil chega na última hora, onde já tem todo um campo amoroso. E eu tenho certeza, por exemplo, que essa manhã, estando aqui nessa hora, no segundo dia, quase no fim do congresso, é bem mais fácil estar aqui do que ter estado no lugar da monja ontem de manhã, para começar. Porque até aglutinar todas as consciências num único ponto, que agora a gente já está, mais ou menos, no começo do congresso, precisa muita serenidade, muita energia de alma e muita sincronicidade para que as pessoas possam participar da mesma verdade, estando onde a gente está. E aí, minha gente, eu vou te falar uma coisa. Muitas pessoas deprimidas não têm uma depressão psicológica. Tem um desconforto espiritual. Muitas pessoas cansadas de fazer o que sempre fizeram com muita alegria, elas não estão cansadas. É a alma se desencantando com aquilo que era muito precioso até pouco tempo. É natural nesse tempo que o desconforto que o mundo vive, que o planeta vive, que as pessoas em geral vivem, e que eu no meu coração eu vivo, que esse desconforto, mais do que uma desgraça, é uma bênção, que está nos tirando de um lugar extremamente compartimentado, de um lugar extremamente cheio de verdades para serem sustentadas, de dogmas a serem guardados. E quando você não ouve o seu coração, quando você não percebe as visitas que tu recebe, não no nível da razão, mas no nível da intuição e da serenidade, você vai ficar doente. Quantos de nós, você também, talvez eu também, já adoeceu no corpo numa época em que teve a chance de dar um salto e por medo não foi, e aí pagou o preço da doença. Teve a chance de largar um monte de coisa, não largou para não correr o risco de inclusive não ser compreendida, de não ser compreendido, mudar o sentido do existir, e por causa daquilo adoeceu físico, psiquicamente, porque espiritualmente essa pessoa não compreende o significado do que te acontece, do que lhe acontece. Por isso que às vezes tem pessoas que nessa época entram num surto, rapidamente, elas vão para uma outra dimensão. E se elas não são ajudadas, elas são diagnosticadas como doentes. Na verdade, elas têm somente um salto de consciência. Stanislav Grof trabalhou muito isso, inclusive nos Estados Unidos tem um centro de emergência espiritual, assim chamada, onde ele treina monitores para ajudar as pessoas quando tem um aparente surto, a que elas contem a experiência que estão vivendo. E normalmente não é um surto psíquico, é uma ampliação de consciência. Algumas pessoas têm isso muito de forma arrebatadora, digamos assim. Outras pessoas, talvez como você, para você estar aqui hoje, você deve ser meio esquisito.
Só que o esquisito, ele tem medo, porque o esquisito mais para lá, ele fica esquizoide, que é aquele que vive sem pessoas perto tranquilamente, sem se estressar. E o esquizoide, empurrado e apertado, ele fica esquizofrênico, que ele pensa que nesse mundo ele não está, e que ele é do mundo de lá. A esquisitice nessa época, ela é um dom das pessoas que estão despertando. Mas se você está ficando esquisito e fica esquisito sozinho, isso é perigoso. É preciso compreender a esquisitice, para que você aproveite dela. Isto é, parece que eu não me encaixo mais em lugar algum. Os amigos que eu tinha, parece que não dá mais graça ficar com eles. Aquele trabalho que eu fazia com tanta dedicação, que era todo certinho, nunca chegava um minuto atrasado e não saía nem 5 antes, não. Sempre ali, agora comecei a me cansar. Aquela prática religiosa que eu tinha, que eu sempre fiz, parecia que resolvia, agora não me diz nada, me deixa cada vez mais vazio, mais vazia. O que está acontecendo? Uma espécie de uma ânsia interna por alguma coisa que eu não sei para onde está indo. Presta bem atenção, porque isso pode ser um começo de mudança. Não se assusta. Mas não fica só. Não te assusta. Não olha muito para fora, olha para dentro. E se tiver uma pessoa que já passou por isso, conversa com ela. Se tu conhece alguém que compreende isso, conversa com ela. Porque ela vai te compreender. E aí, minha gente, daqui para frente, você deixa de ser uma pessoa estagnada para ser uma pessoa mutante. A palavra mutante vem provavelmente da mutação das células. Fritjof Capra escreveu um livro chamado O Ponto de Mutação. Mas nos anos 60, 70, na França, um grupo de pessoas que começaram a se desconfortar, criaram um movimento justamente. Mas essa palavra foi particularmente vivida no Brasil, num grupo musical chamado Os Mutantes. Se eu não me engano, a Rita Lee estava nesse grupo. E no 2003, vou dizer de um outro jeito. Lá pelo ano 2000, eu li um livro chamado A Profecia Celestina de James Redfield. Aquele livro me desmoronou. E no 2004, 2005, eu li o livro Os Mutantes, do Pierre Weil, fundador da Unipaz, da qual eu sou professor, e também agora, ultimamente, lá no Olói, estamos um centro, um núcleo da Unipaz. Os Mutantes me fez compreender o que acontece no ser. Quando você desmorona, você se perde. Você não vê mais direções. Eu me lembro no escrito bíblico, onde Paulo de Tarso cai em si, e ele fica 3 dias cego, com escamas de peixe no olhar. Não é nada, isso é simbólico. 3 dias é muito tempo. Cego significa, numa hora dessa você não vê mais direções. Você não sabe mais para onde ir. E ele teve o velho Ananias que ficou do lado dele, para que ele se juntasse dali e aos poucos fosse abraçando tudo, ressignificando, e ele se torna, no antigo cristianismo, um dos maiores divulgadores da filosofia cristã, São Paulo. Mas no mundo de agora, onde a gente saiu dos muros das igrejas para saber também que espiritualidade, conexão, amorosidade, a gente vive a toda hora, é preciso observar que as mudanças continuam havendo. E quando tu está desconfortável, vem perto de ti, enxerga o que há. E sabe como chama isso? Não é desconforto. É o amor batendo na tua porta. Tu tem 2 saídas. Ou tu confia e abre a porta, para ver o que essa nova ventania da vida te traz. Ou você, para se garantir, chaveia a porta e prefere ficar fechado em si mesmo e vai correr o risco de se perder. Tá tudo bem?
Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.